Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Se comparar, esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo
paz do Senhor Jesus, amada igreja, boa noite a todos, irmãos, irmãs, amigos, que está nos ouvindo, nos assistindo neste momento, em cada lar. Estamos aqui para engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, falar da Tua Palavra, levar a Tua Palavra ao mundo pela internet. Que Deus toca no coração de cada um nesse momento, que possamos nos aquietarmos para ouvir o que Jesus Cristo preparou para nós nesta noite de domingo, que possamos curvar nossas cabeças e orar a Deus para que Ele venha fazer morada no nosso coração. Pai eterno, soberano e eterno Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos colocamos na Tua presença, Pai, para que o Senhor fale aos nossos corações, para que o Senhor nos capacita, Pai, nos ensina, dê discernimento, Pai, para que possamos entender aquilo que o Senhor propôs ao meu coração, passar para a Tua igreja, Pai. Que nós possamos, meu Deus, preparar o nosso coração em terra fértil, Pai, que a semente seja lançada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos e irmãs, eu quero meditar com vocês nessa noite no livro de Salmos, capítulo 125, a partir do verso 1 até o 5. O livro de Salmos, 125, do 1 ao 5. Amém? A segurança daquele que confia em Deus é o título. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor estará em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém, irmãos? A palavra do Senhor, o livro de Salmos é um livro extraordinário, porque traz tanto aconchego, tanta palavra de confiança, tanta reflexão linda que possamos meditar. E que diz na palavra meditar dia e noite. Aqui está dizendo assim, o que eu tenho frisado nesse salmo, de todo ele bonito, mas escrito aqui, o 2. Como estão os montes à volta de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora e para sempre. Quero que você receba na sua casa essa palavra, irmão, porque a palavra está dizendo, o monte, assim como o Monte Sião está à volta de Jerusalém, geograficamente, Deus está dizendo que Ele está à nossa volta para sempre, não tememos nada, porque o nosso Senhor é forte, promessa de Deus sempre se cumpre, porque Ele não é homem para que minta, e nem para que se arrependa das suas palavras. Então, possamos estar confiantes na palavra de Deus. Eu quero também meditar em Efésios 6. Efésios 6, capítulo 6, versículo 17, que faz parte da armadura de Deus. Amém? Efésios 6, 17, que diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
temos o capacete, temos o escudo e temos a espada, que é a palavra. Temos tudo em nossas mãos, temos que usar esse material para que possamos tanto nos proteger e levar a palavra para quem precisa de proteção, para quem está em momentos de dificuldade, mesmo que seja numa ligação, numa mensagem, no celular, que por enquanto presencialmente não podemos, mas temos que levar a nossa mensagem os 4 cantos da terra. A palavra do Senhor pediu: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? Que nós possamos refletir nessa mensagem, orar, agradecer a Deus por estarmos bem, e aqueles que estão com algum problema, dificuldade, de alguma forma, que Deus venha visitar cada um nesta noite, e que nós possamos curvar as nossas cabeças, que possamos pedir perdão a Deus por aquilo que tem desagradado a Ele, porque somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo sequer, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos curvar as nossas cabeças e pedir perdão, porque Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus que tem prazer ver um filho reconhecendo que errou e pedir perdão, falar do seu pecado para Deus. Possamos curvar nossas cabeças e orar, meu Deus. Pai eterno, meu Deus querido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos perdão, Pai, por aquilo que tem desagradado ao Senhor, Pai, por aquilo que não agradou o coração do Senhor, pelos pecados que cometo, mesmo sabendo e às vezes sem saber, porque Paulo disse: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não é para fazer eu faço, porque a carne às vezes, Pai, atrapalha, mas que possamos matar a nossa carne, Pai, possamos jejuar e pedir perdão, que o Senhor nos ouve, Pai, que possamos, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso advogado, pedir perdão nessa noite, amém? E a palavra diz assim no Salmo 32, confessei-te o meu pecado, 32:5, perdão, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém? Irmãos, também quero compartilhar rapidamente um breve testemunho, devido a esses momentos difíceis que estamos passando, né? Alguns problemas de trabalho que estão faltando, mas Deus tem suprido todas as coisas. Fui fazer uma entrevista de emprego, não um trabalho fixo, trabalho no setor de jardinagem. Eu fui fazer uma entrevista, a pessoa falou que estava precisando muito, muito mesmo, e que eu fosse lá, que era certeza que ia contratar, para mim estar prestando serviço a ela. Muito bem, no dia marcado, estava lá, fiz o orçamento, como de praxe, passei o valor abaixo da tabela, abaixo do que ela já pagava para uma outra pessoa que ela estava dispensando, e quando, a minha surpresa, ela recusou, ela falou que não precisava mais. Aquilo deu uma tristeza, mas o que eu fiz ao invés de murmurar? Cheguei na minha casa, falei com a minha esposa, ela não quis, e louvado seja Deus por isso, porque Deus sabe de tudo. Deus não queria que eu fosse fazer aquilo, não queria que desse, não era para mim aquilo, e eu confio nisso. E um tempo atrás o meu auxílio emergencial estava negado, né? A minha filha falou: pai, faz de novo. Eu peguei e falei: vou tentar, porque eu estava saindo recente do seguro-desemprego, eu fiz depois do seguro-desemprego, e mesmo assim negou, tanto da minha esposa quanto o meu. E da minha esposa, ela tinha refeito, e deu aprovado. E eu falei: vou fazer, Ingrid. Faltavam 5 dias para acabar a inscrição lá, fazer a ficha. E eu fiz. E fiquei em oração, e não triste, feliz. Deus preencheu meu coração. Quando chegou a resposta, foi aprovado. E justamente o valor que eu cobrei é o valor que o governo vai me pagar. E eu estou precisando, senão não faria. Mas Deus fechou uma porta ali, como não murmurei e agradeci,
Ele abriu outra. Amém, irmãos? É isso que eu quero deixar para nós nessa noite, que não devemos esmorecer, baixar nossas cabeças, e sim confiar no nosso Deus, que Ele é como um monte Sião, Ele está ao nosso redor o tempo todo. Glória a Deus, que todos possam ter uma boa noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Amados e amadas do Senhor, como vocês bem sabem, as crianças são muito importantes para nós. E agora eu te convido, você que tem uma criança do lado, chame ela para perto, abrace ela, porque nós vamos orar. E você que não tem uma criança do seu lado, lembre-se de uma. Apresente todas as crianças que você lembrar a Deus nessa hora.
Põe a mão no seu coração, lembre-se dela e vamos estar orando. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse dia lindo. Obrigado, Senhor, por esse mover do Teu Espírito nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel conosco, ó Pai. E nós te agradecemos porque o Senhor tem se manifestado na vida destas crianças. O Senhor tem falado com elas, elas têm aprendido de você. O Senhor as tem sustentado, as tem guardado, as tem guiado, ó Pai. Ó Deus, que elas possam continuar crescendo em estatura e graça diante de Ti, ó Deus. E que assim como o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor continue falando com elas, dando sonhos, dando visões, dando discernimento, porque elas não são o futuro da igreja, mas são o presente. São discípulas e discípulos em treinamento e são especiais para Ti. Assim como o Senhor falou para os discípulos, não as embaraceis, nem as impedis, porque delas é o reino dos céus. Que possamos sempre deixar que as crianças tenham liberdade na Tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o Teu vento aqui, toma o Teu trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir, oh, nós queremos Te ouvir. Nós deixamos ela pra Você.
para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Boa noite, amados e amadas do Senhor, graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir. Estamos aqui para louvar e engrandecer a Deus. Muito bom os louvores que tivemos. Agora é hora de nós meditarmos na palavra do Senhor. Estamos na nossa série de mensagem, as 5 maiores mentiras do inimigo. Tivemos a primeira mentira, que a Bíblia não é a palavra de Deus. E que mentira, hein? Como isso tem sido difundido, mas nós já sabemos que isso é uma grande mentira. A segunda mentira de domingo passado foi: você não precisa ir à igreja. Outra mentira que tem afastado as pessoas dos templos, as pessoas da igreja, e elas têm perdido essa oportunidade riquíssima de comunhão, essa oportunidade de aprender mais e mais do Senhor. E essa agora é a terceira grande mentira do inimigo. E essa terceira grande mentira é: todos os caminhos levam a Deus. Será que realmente todos os caminhos levam a Deus? Será que tudo que nós fazemos está de acordo com a vontade de Deus? Será que quando nós matamos, quando nós roubamos, quando nós xingamos, quando nós ofendemos, quando nós mentimos, quando nós enganamos, será que tudo isso é da vontade de Deus? Está nos levando para o caminho de Deus?
Será que Deus se agrada quando pessoas em nome da fé vão lá e explodem umas às outras? Será que Deus se agrada quando há disputas de poder? Quando pessoas olham muito mais para o que têm do que para o que são? Será que Deus se agrada quando você deixa de ajudar um necessitado porque diz que não tem tempo? Será que Deus se agrada da sua vida quando realmente você está mais preocupado com a sua conta bancária do que com o próximo, do que com a vida de homens e mulheres? Será que Deus tem se agradado da nossa conduta? O que os nossos olhos veem tem agradado a Deus? O que a nossa boca tem falado tem agradado a Deus? O que a minha cabeça, a sua cabeça, os meus pensamentos, os seus pensamentos têm pensado tem agradado a Deus? Nós já falamos que Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que se passa no meu e no seu coração. Será que isso realmente tem agradado a Deus? Tem nos levado a esse caminho? Isso é o que nós vamos ver nesta noite. O Senhor quer falar comigo e com você, para que nós possamos rever essa grande mentira. Porque não são todos os caminhos que levam a Deus. E para a nossa reflexão nesta noite, eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, verso do 1 ao 6. Evangelho de João, capítulo 14, verso de 1 a 6. Vamos estar aguardando um pouquinho para que todos possam abrir a sua Bíblia na palavra do Senhor e acompanharmos a leitura juntos, unidos na força do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, do 1 ao 6, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejai vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu querido e minha querida, vamos repetir o verso 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Oremos. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor se faz presente nesta hora. O Senhor está aqui comigo, o Senhor está aí com esse meu amigo, com essa minha amiga. Está aí com esse meu irmão, essa minha irmã, no seu lar, aonde ele está, acompanhando pelo celular, pela televisão, seja lá onde ele está nos acompanhando, o Senhor está com ele nesta hora. Que ele possa se sentir abraçado, ó Deus. E que ele também possa, Senhor, saber que o Senhor é Deus e está no controle da sua vida. Pai, obrigado pela tua palavra que acabamos de ler. Que ela realmente encontre guarida em nosso coração. E que possamos crescer em estatura e graça. Possamos ser modificados. Possamos realmente fazer a diferença através dessa palavra. Que possamos ser homens e mulheres melhores. Que possamos ser servos e servas conforme o teu querer, conforme a tua vontade. E que possamos fugir desse engano, dessa mentira do inimigo. Porque só o Senhor realmente é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Aleluia. Meus queridos, minhas queridas, existe um instrumento que os engenheiros desenvolveram que chama-se de ponte. Ela serve para unir dois lados. Pessoas que estavam separadas, cidades que estavam separadas porque teria, às vezes, um rio, às vezes um buraco, um desfiladeiro,
alguma coisa do tipo, que impedia uma pessoa a ir do lado da outra. E aí eles inventaram a ponte. Jesus é essa ponte que nos une a Deus. Existe um grupo chamado Embaixadores de Sião, que em uma de suas músicas diz o seguinte: Jesus é o caminho do homem a Deus, Ele é a ponte do homem ao céu. Que maravilhoso nós sabermos disso, né? Mas vamos lá. Essa mentira do inimigo tem sido falada por muitas e muitas pessoas e muitos têm caído nela. Você provavelmente já ouviu alguém dizer a famosa frase: todos os caminhos levam a Deus, não tem problema nenhum. Você pode ir por esse caminho, por aquele, o importante é que Deus está em todos eles. Será? Você realmente acredita nisso? Você realmente acredita que Deus está guiando a sua vida? Que Deus está condicionando esses caminhos? Será que uma pessoa que faz juras de amor e depois está esfaqueando o alvo do seu amor está no caminho de Deus? Será que uma pessoa que é capaz de roubar dinheiro da Previdência, de roubar dinheiro de pessoas mais ingênuas, dando o golpe do bilhete premiado e outros tantos golpes, será que realmente esse caminho leva a Deus? Será que o caminho de matar animais, de sacrificar a ídolos, será que realmente esse é o caminho que leva a Deus? Bem, a palavra do Senhor foi bem clara, que diz que Ele é o caminho e a verdade e a vida. Essas pessoas que afirmam que há vários caminhos, na verdade são pessoas que têm medo de se posicionar, ou porque não conhecem as Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus, como já vimos. A Bíblia é a palavra de Deus, foi inspirada por Deus. Então, para elas que não têm esse pensamento claro, essa afirmação no seu coração, pode ser que todos os caminhos levem a Deus. Mas Deus quer te falar nessa noite: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha que lindo, que maravilhoso. Jesus responde isso. Jesus fala isso aos seus discípulos. Os discípulos que também estavam confusos. Afinal, se a gente for pensar nesse capítulo todo aí de João, nesse contexto em que foi dito essas frases, Jesus vem afirmando coisas que eram muito duras para os discípulos. Ele vem afirmando da sua morte, do seu sofrimento. Ele vem falando da sua traição. E ainda fala que Pedro o negaria 3 vezes. Olha só como é que os discípulos deviam estar. Imagine você tendo que ficar longe do seu mestre, longe de Cristo. Olha como eu e você ficamos no começo dessa pandemia sem poder estarmos juntos com a igreja, juntos com os irmãos, sem poder adorar ao Senhor na casa de Deus. Isso foi algo que mexeu conosco. Imagine os discípulos ali, 3 anos ali, 1 ano, 3 anos de ministério de Jesus, 1 ano e 8 meses com os discípulos, e estavam ali no momento da despedida. Jesus falando que Ele ia para o Pai. E isso deve ter inquietado e muito o coração das pessoas, dos discípulos. Isso deve ter trazido algo muito ruim para eles. Eu fico imaginando se Deus falasse para mim: agora você vai andar por sua conta e risco. Como seria trágico para as nossas vidas. Você já imaginou se nós não tivéssemos Cristo para nos mostrar o caminho, para nos mostrar a direção, para realmente mostrar quem nós somos em Cristo Jesus? Mas Cristo responde isso a uma pergunta. E nós também temos que analisar essa pergunta. Tomé diz lá no verso 5, ele diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Se os próprios discípulos estavam confusos para onde Jesus iria, como é que nós hoje podemos afirmar que todos os caminhos levam a Deus? Os discípulos estavam ali, aquela pergunta
da angústia deles está ali cheia de dúvidas no coração, assim como muitos de nós nos encontramos hoje. Muitos têm dúvidas a respeito da fé, a respeito do que vai acontecer. Será que nós estamos vivendo o final dos tempos? Será que esse vai ser o fim do mundo? Essa pandemia, o que tem feito com a nossa fé, com a nossa igreja? As pessoas que estavam sentindo falta da comunhão, muitas vezes quando as igrejas estão retornando, porque graças a Deus a pandemia tem sido controlada, muitas das igrejas estão já se reabrindo, mas as pessoas ainda estão em casa. Às vezes por medo, por receio. Mas cadê aquele fervor, aquela vontade de voltar? Sabemos que temos que ter cautela. Sabemos que temos que tomar todas as medidas para prevenir, porque não é brincadeira essa pandemia. Mas aonde está o fervor? A pessoa estava falando que estava morrendo de vontade, e agora que tem a oportunidade, fique em casa. Que possamos realmente reavaliar aquilo que nós estamos vivendo. Será que esse realmente é o caminho que Jesus quer que eu e você venhamos a trilhar? Será que realmente esse é o caminho que Deus tem falado sobre para o meu e para o seu coração? Ah, pastor, mas como assim? Como podemos saber qual é o caminho? Tomé tinha suas dúvidas, como nós temos, mas a afirmação de Jesus vem cheia de significados. Eu sou o caminho. Que caminho é esse? Você já parou para pensar? Qual caminho é esse? Esse caminho que Jesus está falando, primeiramente, é o caminho da salvação. Quando Jesus afirma que eu sou o caminho, ele reforça a ideia que ele é o Messias, que ele é a pessoa que vai nos levar a Deus, que fora dele não há vida, que fora dele não há outra esperança. Jesus vem assumir o seu papel e fala para nós nesta noite: eu sou o caminho. Eu sou o caminho que vai tirar você do lamaçal do pecado e vai colocar você no caminho de Deus. Eu sou o caminho que vai transformar a sua vida, que vai transformar a sua história, que vai fazer a diferença. Você tem que crer, assim como os discípulos creram, assim como nós cremos, que Deus é o único caminho. Ele está dizendo aqui que o véu se rasgou depois da sua morte. O véu se rasgou, aquilo que separava, já não separa mais. Agora nós temos livre acesso, porque Jesus é esse caminho. Jesus é o acesso a Deus. Jesus é o que nos dá direito de estarmos nos achegando ao Pai. Jesus é o caminho que nos leva à salvação. Não existem outros caminhos. Não existem atalhos. O único caminho que pode te levar a uma vida de salvação é Jesus. E ele se representa de diversas formas. Ele representa como o caminho da salvação, o único possível. A palavra de Deus lá em Atos 4, 10 a 12, livro de Atos, capítulo 4, versículos de 10 a 12, diz o seguinte: tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, é a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui Deus é claro, o apóstolo Paulo aqui na sua carta aos Romanos está dizendo claramente: Jesus é o único que leva a salvação. Não existe salvação fora de Cristo. O caminho para a salvação é Cristo Jesus. Você quer ser salvo? Quer salvar as pessoas da sua família? Quer salvar as pessoas que Deus colocou no seu coração para você ganhar para Cristo? Cristo é o caminho. Fale de Cristo, viva a Cristo, pois Ele é o caminho. Mas Ele não é qualquer caminho. O caminho que Ele apresenta para nós é um caminho estreito, pois você não pode seguir a Cristo de qualquer jeito. Não é de qualquer forma que nós vamos seguir ao Senhor. Temos que seguir da maneira certa. E a palavra do Senhor diz: entrai pela porta estreita,
larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ele está dizendo que não adianta você seguir o caminho do jeito que você está acostumado. Ah, não, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Para realmente encontrar esse caminho que leva à salvação, você tem que mudar de vida. Você tem que jogar fora as coisas velhas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus quer ser o novo na sua vida. Ele quer ser o seu diferencial. Ele quer ser o seu referencial. E não adianta você entrar cheio de pecado, cheio de vício, porque não passa. A porta é estreita. Só vai passar aquele que for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aquele que tem a marca de Cristo no seu coração e que abandonou as velhas práticas. Porque as velhas práticas nos deixam grande demais. Mas quando nós focamos em seguir a Cristo, porque Ele é o caminho, nós abandonamos tudo que isso que é supérfluo. Abandonamos mentira, abandonamos a raiva, abandonamos a ira, abandonamos as obras da carne que foram bem descritas na palavra de Deus. Nós abandonamos tudo para seguir o único caminho que pode ser seguido. Seguir Jesus. Ele diz para nós que se nós quisermos ir após Ele, temos que tomar a nossa cruz, nos negar a si mesmo e segui-lo. Ou seja, não é a minha vontade que prevalece. Não é a sua vontade que prevalece. O inimigo tem falado essa mentira, que todos os caminhos levam a Deus, mas é uma grande mentira, porque ela quer te destruir. Jesus é o caminho, e você tem que se negar. Tem que negar as suas paixões. Você tem que negar a sua vontade de fazer o que é mal, pois o homem e a mulher são tendenciosos ao mal. A humanidade é tendenciosa ao mal. Nós temos que abandonar essa prática para viver a prática de vida plena e abundante, para conduzirmos ao caminho. A outra fala que Jesus diz, lá na parte B do versículo, diz que Ele é libertação. Respondeu Jesus: eu sou a verdade. Gente, verdade é algo incontestável, é fiel, absoluto. Verdade é plenamente, ela é verdade, é fato, sem sombra de dúvida, acabou, é verdade. Quando Jesus diz que Ele é a verdade, Ele está dizendo claramente que não é uma verdade. Porque há pessoas por aí que falam assim, cada um tem a sua verdade, existem várias verdades. Não, Jesus é a verdade absoluta, plena. Só Ele é a verdade que salva, a verdade que cura, a verdade que liberta. Em Jesus não há engano. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Ele é a verdade plena, é o caminho que nós trilhamos, onde vai nos levar plenamente à salvação. Não há dúvida. Será que eu vou conseguir ser salvo se eu trilhar o caminho de Jesus? É verdade, será salvo. Jesus não mente, Ele não engana, Ele não é como o inimigo das nossas almas, que tenta nos ludibriar, que tenta nos fazer esquecer da sua verdade. Ele é a verdade plena e absoluta. Tudo o que Ele fala, Ele cumpre. Tudo o que Ele prometeu, Ele faz. E Ele tem feito maravilhas, e vai continuar fazendo maravilhas na minha e na sua vida. Mas para isso, temos que trilhar esse caminho. Temos que crer que Ele realmente é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer ser livre? Conheça Cristo, conheça a verdade da palavra de Deus, se entregue a Ele. Não importa as mentiras que o inimigo tem falado na minha e na sua vida. O que importa é que você conheça da verdade. Você reconheça que Jesus é a verdade sobre a sua vida. Jesus é a verdade que liberta o homem da escravidão do pecado. Em João 8, 32 e 36, ele nos dá um exemplo desta verdade. João 8, 32 a 36 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus:
em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor quer estar com você, meu querido e minha querida. O Senhor quer estar conosco sempre. Ele te chama de filho amado. Ele quer que você esteja constantemente na casa do Pai. Por isso que o único caminho que conduz a Deus é Cristo. É estarmos na casa do Pai. É estarmos congregando com o Senhor. É estarmos trilhando o caminho de Cristo. Não dê ouvidos às outras vozes que tentam te enganar. Jesus é a verdade que liberta o homem da escravidão. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz, para o reino do seu Filho, o reino de amor. Deus te ama. Ele quer te tirar de todo o lamaçal. Ele quer te tirar de toda a dificuldade. Ele quer te tirar de todas as obras de engano para te levar para a glória, para o seu reino de amor e de graça, o seu reino eterno de poder. Ele quer te fazer de você um príncipe dele. Você é especial. Você é mais que importante para o Senhor. Um príncipe e uma princesa. Você é especial para Deus. Não deixe o inimigo roubar isso de você. Quando nós trilhamos esse caminho da verdade, essa verdade está implícita em nós. Essa verdade que Deus nos ama. Ele nos ama e nos quer ao seu lado todos os dias. Jesus é a verdade que liberta o homem da condenação. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu querido, olha que bênção. Quando nós começamos a trilhar esse caminho que é Jesus, não existe condenação. Ele pagou o preço. Ele pagou o alto preço na cruz pela minha e pela sua vida. E quando nós trilhamos esse caminho, aceitamos esse caminho, Ele diz que já não há condenação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus transforma a minha e a sua vida. Jesus nos dá essa oportunidade de ouro, de estarmos salvos, de sermos achados como seus filhos, amados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não importa o que você fez no seu passado, você se arrependeu, você se entregou, você se derramou. Agora o Senhor quer você. Sim, você, plenamente com Ele. Ele quer que você seja essa pessoa que Ele planejou que você seja. Uma pessoa segundo os seus padrões. Uma pessoa segundo o seu caráter, o seu mover, segundo a sua vontade. Mas o texto não para por aí. Jesus também diz: eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade, e agora diz que Ele é a vida. Ou seja, a vida é a maior das bênçãos dada por Deus para mim e para você. Deus nos deu a dádiva, o sopro de vida. Ele sopra na narina o fôlego de vida e cria Adão. E nós somos descendentes de Adão, temos esse mesmo sopro de vida. Deus nos dá a vida plena. E em Cristo nós temos vida plena e abundante. Quando Jesus diz que Ele é a vida, Ele está exatamente deixando claro que Ele é a fonte da vida. Sem Ele estamos mortos. Mortos dos nossos pecados, dos nossos delitos. Mortos nos nossos prazeres. Você já imaginou uma vida sem Deus? Como seria? As pessoas se degladiando. As pessoas fazendo o que der na telha. Sem moral nenhuma, sem ética alguma. O caos que não seria. Mas Ele diz que Ele vem para nos dar vida e vida eterna. Muitas vezes você fica pensando: mas que vida é essa? João 10:10 diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus não vem nos dar qualquer vida, mas vem nos dar uma vida abundante. Ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Ou seja, eu e você precisamos estar em Cristo para dar fruto. Precisamos percorrer esse caminho. Não adianta nós deixarmos as coisas de lado. Temos que percorrer, temos que ter essa vida plena e abundante. E nós temos a missão de falar dessa vida. Essa vida de Cristo nos foi
entregue para nós falarmos dela. Você que trilha o caminho de Cristo, que trilha esse caminho da salvação, não pode ficar omisso em falar do amor de Cristo. Não pode ficar omisso em falar desse Cristo que te resgatou, desse Cristo que te alcançou, que te transformou e que te está dando vida em abundância. As pessoas estão pedindo, estão clamando por essa vida abundante. Você foi desafiado a estar falando dessa vida. Quem está em Jesus também tem a missão de viver a vida que Cristo dá. Em 2 Coríntios 4,10 ele diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Que maravilhoso! Você já viu quando você está passando por alguma dificuldade, por algum problema, aí você ora ao Senhor e Ele vem em seu socorro? A gente não é isento ao sofrimento. A gente não está isento às dificuldades. Mas a gente tem um Deus. A gente tem Cristo que intercede a Deus a nosso favor e nos leva a algo melhor, que nos cura, que nos restaura, que nos leva a muito mais. Mas o texto continua dizendo: respondeu-lhe Jesus: ninguém vem ao Pai senão por mim. Afirmação plena de que não existe outro caminho. Não existe outra forma de ser que não seja eu sou o caminho. Jesus finaliza essa resposta de Tomé claramente: ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês querem Jesus? Vocês querem conhecer a Deus? Vocês têm que conhecer Jesus. Vocês querem algo melhor, uma vida plena e abundante, uma vida eterna? Vocês têm que conhecer Jesus. Você quer uma vida onde você pode descansar a sua cabeça no travesseiro e dormir o sono do justo? Você tem que conhecer Jesus. Eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas que não têm uma noite de sono tranquila. Estão sempre preocupados em ter. Mas as pessoas que trilham o caminho de Jesus, essas deitam a cabeça e dormem tranquilas, porque elas sabem que o seu tesouro não é nesta terra, mas o seu tesouro é nos céus, morando com Cristo. Então o que elas têm é para o reino. O que elas fazem é para o reino. Assim como eu e você somos desafiados nesta noite a trilharmos esse caminho e vivermos para o reino. Porque como diz outra passagem do texto bíblico que diz: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que tens ajuntado para quem serás? De que adianta você ficar batalhando, querendo cada vez mais e mais e mais, se não for para abençoar as pessoas, abençoar o reino? Desse mundo nós não vamos levar nada. O que nós vamos levar daqui é aquilo que nós vamos deixar, é o nosso legado. Quando nós tivermos que prestar contas do que nós fizemos com a vida que Deus nos deu. E muitos vão falar: ah, Senhor, em seu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Só que o coração estava longe de Deus, porque ele não trilhou o caminho. Ele fez só para ser visto, para ser observado, só para ganhar a sua glória. Mas aqueles que realmente reconhecem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai senão por Ele, e que trilham esse caminho da humildade, que trilham esse caminho de forma justa, esses sim vão reconhecer que o Senhor é quem pode todas as coisas. Esses sim vão ter a glória eterna ao céu. Ele é o caminho verdadeiro que nos leva ao Pai. Não existem santos, nem homens, nem deuses, nada que possa nos levar ao grande Deus. Não existem atalhos, irmãos. Esse caminho é único. Não existe outra forma. Ah, pastor, mas isso é difícil. É difícil porque pede de nós mudança, pede de nós compromisso, pede de nós caráter. Não é fácil nós estarmos aqui falando do amor de Deus. Nós temos que pagar um preço. Somos atacados, somos bombardeados. Mas o que nos sustenta é Cristo, pois Ele é a rocha que firma os nossos passos. Cristo quer ser a sua rocha. Cristo quer ser a rocha que firma os seus passos. Você quer trilhar esse caminho? Você quer ver a diferença que isso faz na sua vida?
porque só Ele pode representá-lo. Não existe ninguém que possa representar você no céu. Lá em 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Só Ele pode interceder por você, meu irmão e minha irmã. Se você não está com a sua vida entregue ao Senhor, faça isso. Entregue-se a Deus. Trilhe esse caminho. E você que já se entregou, permaneça firme, não esmoreça, porque Ele é o único mediador entre nós e Deus. É Ele quem está lá intercedendo por nós. Jesus é aquele que une as nossas vidas aos céus. Ele é o nosso advogado. Ele está lá nos defendendo. Fala: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Nós temos esse advogado. Mas não podemos esquecer que Ele voltará como juiz. Por isso, se arrependa. Se arrependa dos maus caminhos. Se arrependa de um dia ter acreditado nessas mentiras do inimigo. Abandone essa mentira de que todos os caminhos levam a Deus e trilhe o caminho da salvação, o caminho da verdade, o caminho da vida. Trilhe o caminho de Cristo, pois só assim seremos achados com eles. Porque Jesus une o homem a Deus e intercede por nós constantemente. Esse Deus é maravilhoso, querido. Essa mentira tem cada vez mais atrapalhado a nossa comunhão com Ele, mas é Ele quem nos une. Jesus une o homem a Deus através da sua obra que foi completa. Em Hebreus 7, 27 e 28 diz que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Ele é perfeito. Ele se entregou através de Jesus Cristo. Não precisamos mais oferecer holocaustos nem sacrifícios. O que nós precisamos é aquele sacrifício que Deus fala lá no Salmo 51. Sacrifícios agradáveis a Deus são um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. O Senhor quer o seu coração. Ele quer a sua vida. Ele quer que você realmente trilhe com Ele, lado a lado, esse caminho. Meu querido, não deixe que essa mentira tente roubar você. Vamos desmascarar de uma vez por todas essa mentira. Jesus é o caminho. E é o caminho que te leva para a salvação, que te leva para a verdade, que te leva para a libertação, que te dá uma vida plena, uma união com Deus. Mas a pergunta que fica nesta noite é: você realmente quer permanecer sendo enganado pelo inimigo ou está disposto a se entregar por inteiro por Jesus? Jesus quer que você trilhe o caminho, só que Ele não aceita você pela metade, não aceita você de qualquer forma. Ele quer você por inteiro, Ele quer você plenamente com Ele. Por isso, Ele quer que eu e você vivamos uma vida de verdade. Entregamos-nos, pois, a Ele, pois só assim viveremos. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, essa sua palavra realmente impactou o nosso coração. Queremos realmente trilhar esse caminho e esquecer as mentiras, ó Pai, do inimigo que tem dito para nós que todos os caminhos levam a Deus. Mas agora nós sabemos que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. O Senhor é quem realmente nos ama e nos tem restaurado. Por isso, Pai, não vamos acreditar em mais nenhuma dessas mentiras. Vamos realmente fazer a Tua vontade. Que esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga que me acompanha nesta noite, possa ter essa certeza que ele precisa trilhar esse caminho. Que nós juntos trilhemos esse caminho, porque um dia estaremos contigo na glória. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que essa mensagem realmente possa continuar fazendo a diferença
no meu e no seu coração. Deus te ama e eu também. Meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor diz que Ele ama quem dá com alegria. E agora é a hora que você pode contribuir na casa do Senhor, através dos seus dízimos e ofertas. Nós aqui da igreja temos o nosso envelope, mas você tem aí, transmitindo para você a conta da igreja, que você pode fazer a sua contribuição. E eu quero orar por você, agradecendo essa disposição, esse desejo que Deus pôs no seu coração para estar abençoando, não só a igreja aqui, mas as pessoas que a igreja também pode alcançar através da sua contribuição. Vamos orar. Glorioso Pai, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo, dessa minha amiga que se dispõe a ofertar na sua casa, a contribuir com a sua obra. Abra as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medidas, recalcadas, transbordantes sobre a vida deles. E que eles possam, Senhor, ter essa alegria, esse prazer no coração, ó Pai. Porque a Tua palavra diz que é melhor dar do que receber. Ó Deus, abençoa-os. Derrama bênçãos do céu. Abre as portas que precisam ser abertas, ó Pai. E aqueles que não puderam contribuir, seja lá por que problema for, ó Deus, esteja abençoando essas vidas. Abra as portas de emprego para que elas tenham essa mesma alegria de contribuir na sua casa. Eu oro e já lhe agradeço no nome precioso de Jesus. Amém. Que culto maravilhoso, que louvor, que palavra. Deus tem mexido conosco desde a hora que nós nos dispomos a estar aqui nesta hora, a estarmos ouvindo a sua voz, a estar falando com Ele. Mas agora, o culto termina aqui, mas com certeza continua no coração e nos lares de vocês. Recebamos a bênção. Estendam suas mãos e vamos receber a bênção. Que a graça de Deus o Pai, o amor de Deus o Filho, as doces consolações do Deus Espírito Santo, que esse Deus Trino guarde os vossos corações e mentes, hoje e todos os dias da sua vida. Amém. Um domingo abençoado, uma semana cheia de vitórias, um abraço apertado, um beijo no coração, e que a alegria do Senhor continue sendo a sua força. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias